realizado para a disciplina de Inteligência Artificial Aplicada, projeto 2 da segunda unidade. Os alunos que fizeram foram Eric Calazans e Elizabeth Venceslau. A princípio, sentimos uma certa dificuldade para utilizar o MATLAB e o script que foi providenciado pelo professor para o trabalho, porque nosso sistema era o Mac e, principalmente para o projeto do Prolog, a gente não estava conseguindo fazer a conexão, então optamos por procurar uma solução alternativa. E encontramos com o VREP e integração com o Python e uma biblioteca que a gente vai demonstrar aqui. Esse script que vocês estão vendo aqui é o script que faz a conexão do VREP com o Python e faz com que o robozinho ande, né? E foram importadas essas bibliotecas aqui, a biblioteca VREP, que justamente é aqui faz a interface entre o Python e o VREP, e outras, e essas funções que a gente vai explicar daqui a pouco. A princípio, o script ele procura ver se existe alguma conexão prévia entre o Python e o VREP. Se houver, ele finaliza. Depois vai fazer a conexão propriamente dita, através do uso dessa função aqui, SimStart. Ele faz uma conexão com o servidor, que no caso é o meu próprio computador, através de uma porta, a 19.999, e outras variáveis padrão aqui que a gente deixou setada como padrão. E se a conexão estiver ativa, né, ele vai verificar aqui se a conexão foi efetiva, perdão. Ele vai mandar uma mensagem que foi conectada ao VREP. E vai mandar também uma mensagem para o VREP, na janela do VREP, dizendo que a conexão com o Python foi estabelecida. Se não, ele vai dizer que não foi conectado e vai encerrar o sistema. Nessa segunda parte aqui, a gente vai instanciar os manipuladores para os atuadores, que são as rodas do robô, e os sensores, né? Lá no VREP, como a gente vai ver, o robô ele possui os sensores e possui as rodas direita e esquerda, que através dessa função SimGetObjectHandle a gente consegue estabelecer manipuladores tanto para os sensores, como para as rodas, como para os sensores. A partir daqui a gente inicializa valores para a velocidade das rodas, né? Tanto para a roda esquerda como para a direita, e a gente colocou a princípio a velocidade como de 0,5. E aqui também a gente inicializa a leitura dos sensores através da função SimReadProximitySensor. Para os 4 sensores, nós utilizamos 4 sensores, 2 na frente, um à esquerda e outro à direita. E aqui a gente, dentro de um loop de 0 a 10.000, a gente fez o código propriamente dito para dar movimento ao robô. Aqui ele vai fazer a leitura dos sensores, a cada iteração do loop ele vai fazer a leitura dos sensores. Feita essa leitura, ele vai calcular a norma euclidiana de cada sensor e vai jogar nessa variável dist, no caso F1, F2, esquerda e direita, porque é através dessa distância que ele vai calcular a proximidade do obstáculo. Então ele vai calcular a distância pela norma euclidiana, porque, como a gente vai ver no vídeo do VREP, ele possui 3 eixos, né, e a distância da detecção desses 3 eixos é quem vai dar a proximidade ou a distância com o obstáculo. Aqui eu coloquei só umas mensagens para dar um feedback do que ele está lendo, e através das funções da função estado sensores, ele vai jogar o que ele leu. Perdão. Ele vai jogar o estado de detecção, que aqui ele retorna a função ReadProximitySensor, ele retorna o estado de detecção, se foi detectada alguma coisa ou não. Então, passando esses parâmetros para a função estado sensores, ela vai
retornar se foi detectada alguma coisa ou não. E essa função estado sensores, justamente porque o valor de retorno dessa variável de detecção é um valor booleano. Eu construí essa função para transformá-la em valores binários para poder usar na comunicação com o Prolog. Aqui nós temos o seguinte: se ele vai ver se foi detectado tanto no sensor da frente, os dois da frente, como da esquerda ou da direita. Se foi detectada alguma coisa, né, se os sensores detectaram algum obstáculo, ele inicializa essa lista VRODAS e ele monta a string de consulta para o Prolog através dessa string aqui da função controle, que a gente vai ver quando eu explicar a função no Prolog. Ele usa a função consulta Prolog passando a string de consulta, e essa função retorna a velocidade das rodas, baseada nas regras de produção que a gente vai ver. Se houver alguma coisa em VRODAS, se a consulta retornar valores, né, então ele vai jogar para as variáveis roda E e roda D os valores das velocidades lidas e vai setar a velocidade das rodas baseada no que foi lido de resposta da função. Aqui ela manda, aqui é mandado para a janela do Prolog o que foi detectado. Se não houve retorno de valores, as velocidades continuam a 0,5 e o robô continua andando. Aqui eu coloquei um atraso de 1 segundo para atuar como uma sensibilidade do script. Se eu diminuir esse valor aqui, o script ele vai detectar, vai ter um intervalo de detecção menor. Se eu aumentar, vai ter um intervalo de detecção maior. Aqui nas funções, nesse arquivo funções, estão as funções que eu uso para poder auxiliar no programa, certo? Essa primeira função estado sensores, como eu já tinha explicado, ela recebe como valores uns 4 valores booleanos e transforma em valores binários, né? Se a saída, se for true, ele nessa lista saída ele coloca 1, se não, ele coloca 0. Essa função consulta Prolog é a função justamente que faz a consulta às regras de produção. Aqui nós temos nossas regras de produção nesse arquivo PL, que mais em frente eu vou explicitá-las. Mas ele usa da biblioteca PySwift para poder fazer a integração com o Swift Prolog, que é o programa, que é o ambiente onde a gente constrói as regras de produção e faz as consultas a ela, usando a linguagem Prolog. Então, através da função consulta, ele consulta as regras de produção, o resultado, ele abre a consulta, as regras de produção. Nessa função query, ele faz a consulta propriamente dita. Aqui eu passei aquela string de consulta que eu havia explicado, foi passada nessa função, e ele usa essa string para fazer a consulta e joga nessa variável resultado. Aqui eu criei uma lista de velocidades das rodas, e para cada item, aqui essa variável temp, porque essa variável resultado é um dicionário, e aqui ela retorna, a gente usa a primeira entrada do dicionário, que é retornado pela query. E para cada valor dentro desse dicionário, eu leio as velocidades convertendo para valor ponto flutuante, e a função retorna justamente as velocidades, certo? Voltando então aqui para o Prolog, então aquela função consulta Prolog é quem faz toda a parte da leitura das regras de produção. As regras que nós utilizamos estão nesse arquivo regras PL, certo? Então aqui a função controle, né? O comando controle feito no Prolog, ele vai retornar a velocidade da roda esquerda,
a velocidade da roda direita, baseado na leitura dos sensores e no estado de detecção de cada sensor. Então a gente imaginou diversas situações que o robozinho pode enfrentar, se ele estiver de frente numa quina à direita, se ele estiver com uma parede à frente, se ele estiver à frente de uma quina à sua esquerda, se ele não tiver nenhum obstáculo na sua frente, se ele tiver só uma parede à esquerda, se ele tiver só uma parede à direita, se ele estiver encurralado de frente, ou seja, se estiver cercado por uma parede na frente e duas do lado, ou se ele estiver cercado por uma parede nas costas e duas do lado. Aqui também, se ele estiver girando para a esquerda, a gente colocou essa função aqui, mas caso aconteça essa situação, ela será chamada. Então esse foi o vídeo que explica a inteligência do robô, baseado em regras de produção, com auxílio do Prolog. Nós vamos demonstrar a técnica utilizada para a utilização da lógica fuzzy no sentido de dar inteligência ao robô. A mesma estrutura usada para a conexão no arquivo do Prolog do VREP com o Python foi reaproveitada aqui nesse arquivo para a lógica fuzzy. Então a questão de verificar se existe conexão ativa, iniciar a conexão, manipuladores, sensores, estado de detecção e o loop, então foi reaproveitado. O que vai diferenciar é o uso da função estado sensores para a função consulta fuzzy aqui para a obtenção dos valores das velocidades. Essa função consulta fuzzy será explicada mais adiante. Ela usa como parâmetros as distâncias lidas pelos sensores, calculadas aqui pela norma euclidiana. Então, indo para aqui a nossa função de consulta fuzzy, ela, como eu já falei, usa como parâmetro de entrada as distâncias lidas pelos sensores. Então, a distância lida pelo sensor frontal 1, frontal 2, direito e esquerdo. A princípio, nós utilizamos essa biblioteca SkyFuzzy para fazer e suas funções para fazer essa função consulta fuzzy. Então, criamos os antecedentes, que é feito baseado na leitura dos sensores. Então, o antecedente do sensor frontal 1, frontal 2, direita e esquerda. E os consequentes, que são as respostas de retorno, né? Roda esquerda e roda direita. Nós demos um range de 0 a 2, com intervalo de 0 a 1 para os consequentes, para os antecedentes, e um range de -2 a 2 para os consequentes. Ou seja, a velocidade negativa significa dizer roda girando para trás, e velocidade positiva, roda girando para frente. Aqui, para os antecedentes, nós utilizamos a função trapezoidal, e para os consequentes, a função triangular. Então, as variáveis fuzzy são perto e longe para os sensores e trás e frente para as rodas. Aqui estão as regras utilizadas para alimentar a máquina de inferência. Então, como exemplo, a regra 3 diz o seguinte: se o sensor F1 estiver perto e o direito estiver perto, então a roda esquerda vai girar para trás e a roda direita vai girar para frente. Procedimento similar foi feito para todas as regras. Ao todo nós utilizamos 30 regras para alimentar a máquina de inferência. Então aqui essa função Control System cria a máquina de inferência propriamente dita, passando como parâmetro as regras que nós construímos aqui. E aqui executa a simulação, passando como parâmetro a máquina de inferência que foi criada. E
alimentamos a máquina de inferência com os dados de entrada, né? A leitura do sensor frontal 1, sensor frontal 2, direita e esquerda. Computamos os resultados, jogamos nessa variável rodas e a retornamos para o arquivo. E similar ao que houve no arquivo do Prolog, esse valor de retorno é jogado numa lista. Os valores dessa lista são jogados em variáveis individuais, roda esquerda, roda direita, que são passados para os atuadores, né, do robozinho. E novamente damos uma sensibilidade de 1 segundo no script para poder fazer a nova leitura, nova iteração do loop. O ambiente VRAP, que foi utilizado para a simulação do movimento do robô. Nosso robô é esse carrinho aqui, o Pioneer P3DX, e aqui estão todos os componentes que fazem parte do Pioneer P3DX. Em especial, eu chamo a atenção para justamente os motores, né? Motor esquerdo, da roda esquerda, e o motor da roda direita, que a gente usou para os manipuladores capturaram esses motores, né? E aqui os sensores. O sensor da esquerda, o frontal 1, o frontal 2 e o da direita. Certo? Agora nós vamos ver a atuação da lógica binária e da lógica fuzzy na movimentação desse robô.